com alegria que aceitamos o convite do pastor Marco para estar mais uma vez aqui junto com vocês e distribuir um pouco deste pão da vida, porque é o que Deus tem nos chamado a fazer, é levar uma porção deste pão que alimenta os seus filhos. Então, mais uma vez, agradeço o pastor Marco não estando presente, mas como está gravando, ele vai ouvir depois, né? Então, agradeço a confiança e com certeza vou dar o melhor de mim, ou vou me render o melhor possível para Deus, porque eu sei que é Ele que realiza todas as coisas. E é sempre bom estar no meio de pessoas que têm fome, têm sede da palavra, porque isso ajuda o pregador. Quanto mais vocês puxam, mais Deus nos usa para entregar o alimento, para entregar a palavra, né? Então, vamos ter uma palavra de oração e pedir a Deus que venha mais esta noite nos abençoar através da palavra, porque eu creio que Ele já está ouvindo os louvores que nós cantamos, porque foi para isso que Ele nos criou, para que nós o adorássemos. Então, quando nós estamos adorando, Deus está com o seu ouvido inclinado, ouvindo cada suspiro, cada cântico, cada louvor que nós possamos dar a Ele. Mas nesses momentos agora, é a nossa vez agora de inclinar nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Porque eu creio que Ele deseja falar com os seus filhos. Vamos orar então, os que podem ficar de pé. Após a oração, estaremos fazendo a leitura na palavra. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai amado, Senhor, aqui estamos na Tua santa presença, Pai, e nós temos louvados, nós temos entoado hinos de glórias ao Senhor, Pai, e esperamos e cremos que o Senhor tem recebido os nossos louvores, e é por isso, meu Deus, que confiamos que o Senhor nos abençoará mais uma vez através da Tua palavra santa, Pai. Nós rendemos nosso coração a Ti, o nosso ser, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que possamos entregar completamente nesse momento o nosso ser a Ti, ó Pai. Meu Deus, muitas vezes entramos aqui preocupado com alguma coisa, pensativo em algo, mas, Senhor, aquieta o nosso espírito, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua doce voz, ó Pai. A Tua voz é doce, que acalma o nosso coração, que fortifica a nossa fé, que nos dá a revelação da palavra para vencermos o pecado e este mundo mau, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor nos ajudará mais uma vez. Pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que Te pedimos estas bênçãos para a Tua glória. Amém, Jesus. Vamos ler a Escritura, irmãos. Acho que a bateria está descarregando. Vamos ler a Escritura em Apocalipse 18. E vamos ver o versículo 4. Apocalipse 18, versículo 4. Depois vamos ler em Efésios, capítulo 4. Primeiro vamos ler Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Vamos ler agora em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Os irmãos podem sentar. Nós sabemos, irmãos, que há um povo na terra, a Bíblia mostra que é um povo esclarecido de Deus. É um povo que recebe de Deus a revelação e, por ser um povo que recebe a revelação de Deus, a palavra de Deus, este povo não pode ser enganado. Então, mesmo nesta última era, a 7ª era, é a era que o profeta chama, é a era do engano. É a era em que Satanás vai usar com toda a força a sua astúcia, a sua inteligência e a sua capacidade para enganar as pessoas. E será um engano tão grande que somente os escolhidos, somente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, é que não serão enganados pela astúcia de Satanás. Porque realmente, irmãos, nós vamos analisar um pouco como Satanás desenvolve a sua astúcia e vocês irão perceber quão grande é o engano e a astúcia de Satanás e que tem que ser a graça, a misericórdia de Deus, a revelação em nossos corações para nós não sermos seduzidos e enganados por Satanás. Segundo a Bíblia, diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Quantos já leram isso? Está escrito no livro de Coríntios. Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vem para enganar mesmo. Ele vem para imitar a Deus, tão próximo de Deus, que se possível fosse, a Bíblia diz, que no final dos tempos o Espírito seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então Satanás não vai vir aquele monstro feio, vermelho, com chifre, com rabo, com aquele tridente na mão, como fazem os filmes de ficção, as coisas que o homem mostra, não. Satanás, ele vai vir de uma maneira tão enganosa, porque ele vai seduzir milhares de pessoas, mas haverá na terra pessoas que não cairão no engano de Satanás. Isto porque se humilharam a Deus e receberam a revelação da parte de Deus. Segundo Mateus disse que graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, para que nós possamos receber a revelação de Deus, é necessário esta condição de humildade, de descer, de ser um pequenino, porque assim Deus pode achar lugar para falar conosco. O engano que está no mundo é por conta da soberba, do orgulho religioso das pessoas. Não conseguem enxergar o que Deus faz, porque sempre que Deus faz algo, Ele faz da maneira mais simples possível. Para que os humildes alcancem, para que os humildes vejam, para aqueles que descem, para aqueles que dizem a Deus: Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender contigo. Esse sim pode alcançar algo de Deus, pode ser revelado, mas quando ele é revelado, irmãos, ele se torna grande nessa terra. A grandeza de Deus está aí. Paulo disse: eu me glorio em conhecer a Jesus Cristo. Essa é a nossa grandeza, é conhecer a Jesus. E não há algo maior do que isso nessa terra, irmãos, de que conhecer os mistérios de Deus, os segredos de Deus que Ele dá aos pequeninos. Deus sempre foi um mistério oculto e que os homens em toda a época, toda a história humana sempre buscaram descobrir esse segredo, descobrir esse Deus, e Ele se revela aos pequeninos. Então, a Bíblia diz para nós, no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu,
para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aqui está uma advertência da parte de Deus, para que nós, está dizendo, sai dela, povo meu, para a gente sair de algum lugar, para sair dela. Ó irmãos, nós sabemos perfeitamente que a nossa vida tem um sentido aqui nesta terra. Deus não nos colocou aqui apenas para levantar de manhã e trabalhar, conseguir a comida e comer aquilo, e à noite dormir, no outro dia levantar de novo e trabalhar e conseguir o alimento e ter uma casa para se proteger, e os tempos passando e passando. Nossa vida, ela tem um sentido aqui nesta terra. Deus não faz nada por acaso nem em vão. Então, cada um de nós temos um sentido aqui nesta terra, e Deus está falando conosco, está dizendo, sai dela, povo meu. Ele está dizendo para que nós saiamos de algo perigoso para a nossa vida, e é uma advertência de Deus. E aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo faz um rogo. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Se Deus nos manda sair de algo, é porque Ele tem outro lugar melhor para a gente ir. E aqui a Bíblia disse que nós fomos chamados. Quantos creem que foram chamados por Deus aqui nessa noite? Nós fomos chamados por Deus. É Deus quem faz toda a obra. É Ele quem chama, é Ele quem santifica, e é Ele que dá o Espírito dele a você para habitar em você. Então, Paulo diz, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Então há algo para nós fazermos, porque ele disse, andeis. Esse andeis não é somente caminhar, mas é ter uma vida digna daquilo que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou de algo e nos colocou no outro algo, e a gente tem que andar digno dessa vocação com que Ele nos chamou. É o que Paulo disse. Ele disse, eu, o prisioneiro do Senhor. Por aqui, irmãos, nós já sabemos o que é andar digno da vocação. É ser um prisioneiro. Porque o próprio apóstolo Paulo já dizia, digo eu, o prisioneiro do Senhor, rogo eu, o prisioneiro do Senhor. Ou seja, Paulo, que antes era um Saulo, ele entregou a vida a Jesus Cristo e agora ele era prisioneiro de Cristo, portanto ele andava digno da vontade de Deus, ou seja, ele caminhava agora pela vontade de Deus na sua vida. É por isso que quando você se torna um cristão, todas as suas decisões não serão tomadas como antes, quando você estava na vida do pecado. Quando Deus nos chama, nós entregamos nossa vida na mão de Deus, então toda a nossa decisão, irmãos, ela tem um filtro, ela tem algo que tem que passar por ali. Se não passa por ali, não devemos fazer aquilo. E este algo é Cristo, e Cristo é a palavra. Nós estamos presos a Ele, por isso qualquer coisa, qualquer emprego, qualquer coisa na nossa vida, que nós vamos tomar uma decisão, nós medimos pela palavra de Deus, para ver se é a vontade de Deus. Nós estamos presos a Cristo, e quão maravilhoso é estar preso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então sai dela, povo meu. Sai dela. Dela o quê, irmãos? Não sei quantos estão nos visitando nesta noite, ou se há alguém de outra denominação, de alguma denominação, mas eu peço que vocês entendam. São coisas às vezes fortes que nós temos que falar, mas isto é para o bem espiritual da sua alma. A Bíblia diz, se conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Então, nós temos que ter um pouco de paciência com Deus e muitas vezes ouvir uma coisa forte, mas ponderar e ver se não é a verdade, porque a verdade é quem nos liberta de tudo. E a Bíblia está dizendo: sai dela, povo meu. Que ela é essa, irmãos? Para que nós entendamos melhor isso, vamos voltar um pouco, desde lá do princípio, desde quando começou o mal, porque com certeza a advertência de Deus é que nós nos apartemos do mal e nos aproximemos do bem, ou abraçamos a verdade, a palavra de Deus. Então o mal teve início primeiramente no céu. Antes mesmo do homem ser criado aqui na terra, o mal teve início no céu. Um anjo chamado Lúcifer, ele começou a criar um sistema anticristo, ou antipalavra, porque Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra que estava na mente de Deus, e quando Deus falou, aquilo veio à existência, tomou forma. Então Cristo não é a segunda pessoa, mas é a palavra expressa de Deus. E contra essa palavra levantou-se um sistema que se chama anticristo, ou antipalavra de Deus. E todo o mal que há no mundo hoje nasceu lá atrás através disso, de ser antipalavra. É por isso que o profeta, na mensagem, o Éden de Satanás, porque Satanás intentou ser melhor do que Deus e dar algo melhor para os anjos e dizer que tinha algo mais que ia alegrar mais os anjos, que ia conduzi-los pelo um caminho melhor, mas era anticristo, era morte, era antipalavra. E Satanás usou da sua maior arte, que é a sedução, para enganar esses seres celestes, introduziu o mal desde o céu e depois veio para a terra, quando ele se introduziu na raça humana. Mas nós podemos pensar, como pode, irmãos, Satanás ter se introduzido na raça humana? Nós conhecemos hoje a revelação da palavra que Deus trouxe através de um profeta. Estava escrito na palavra que Caim era do maligno. E muitas pessoas liam isso e não entendiam. Mas nós entendemos perfeitamente, irmãos, que Caim era filho de Satanás espiritualmente e o seu corpo era filho de uma serpente, a qual Satanás usou para introduzir o mal, o pecado na raça humana. E desde lá de trás que Satanás vem desta maneira e ele é anticristo, antipalavra. Ele está trazendo algo que é contrário à palavra de Deus, contrário ao reino de Deus, para seduzir as pessoas e levá-la na morte, que é o que ele tem introduzido desde o princípio. E o profeta diz assim: agora, por incredulidade para toda a palavra de Deus, isso tem produzido a semente da impiedade no Éden de Satanás. Estamos entrando agora onde Satanás está tomando o trono, como o anticristo, em um Éden desta terra, um Éden de pecado, a religião pervertida. Ele não começou com eu sou Satanás, eu sou o grande anjo. Não, não sobre isso, senão a base de perverter a palavra de Deus. E assim é como ele tem trazido o seu reino em cada era. E agora, nesta grande era enganosa, está pronto para tomar seu trono por meio de seu povo. O mesmo se tem construído um Éden intelectual, educado e científico, correto? Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico, tudo é a base de conhecimento. A igreja por completo está edificada sobre o conhecimento, não está edificada sobre a fé. Então veja você, irmãos, como é a maneira que Satanás traz o seu reino.
esta mensagem, o Éden de Satanás, o profeta mostra como Satanás tem trazido o seu reino, e o seu reino tem amadurecido, e nós estamos na última era, e Satanás vai concluir o seu intento que começou no céu, o qual está escrito em Isaías 14, que ele desejava ser adorado como Deus, e colocar o seu trono acima das estrelas, ainda mais alto do que Deus ele queria estar, irmãos. Este era o intento de Satanás. E ele começou a produzir isso até que ele vai ser agora adorado no fim do tempo. As pessoas do mundo vão adorar Satanás achando que está adorando a Deus. Veja que coisa, né, irmão? Jesus disse isso uma vez aqui em Mateus, no capítulo 15 de São Mateus, no versículo 6, ele diz assim: ele estava aqui conversando com os fariseus, um povo religioso, zeloso, que estudava a Bíblia e pregava a Bíblia na sinagoga. Claro que eles pregavam o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Era um povo estudado, inteligente, estudava a Bíblia, conhecia de Gênesis a Malaquias, ensinava na sinagoga, zeloso, andavam de uma maneira santa que não se podia apontar o dedo para aqueles homens. E Jesus, conversando com ele, disse assim, no versículo 6 de Mateus 15: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ó irmãos, uma adoração em vão é uma adoração inútil, não serve para nada. E o povo do mundo, as religiões, as denominações baseadas na inteligência do homem, no científico, na teologia, que é produzida nessas faculdades teológicas, nesses seminários, e ensina as pessoas e dá uma religião, uma denominação para aquela pessoa, e ela acha que está adorando Jesus e até está falando no nome de Jesus, mas Jesus disse que é em vão, porque o coração está longe, não obedece a palavra como ela deve ser obedecida. E essa adoração é vã. E Satanás está conduzindo as pessoas para uma adoração geral no mundo desse tipo, a qual ele será adorado como Deus, porque é o intento que ele desejava desde o princípio. Mas sempre Satanás encontrou uma dificuldade para isso. E sabe quem era? Os filhos de Deus. Sempre os filhos de Deus estavam ali para se opor a este plano diabólico de Satanás querer que os homens o adorem. Sempre existia alguém ali, e existirá até o fim, até que esta noiva seja tirada. Porque ele só concluirá o seu plano, irmãos, quando a noiva for tirada dessa terra, o profeta disse. E está escrito em Tessalonicenses que o homem do pecado ainda não concluiu tudo, porque há alguém aqui que está atrapalhando ele. E esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? No coração da igreja noiva de Jesus Cristo. Por isso que ele não pode encarnar até que a igreja saia daqui. É o calo de Satanás, são os filhos de Deus. É a oposição. Ele sempre tentou realizar o seu plano, o seu sistema anticristo, para dominar o povo do mundo, para imperar sobre eles, para ser adorado. É por isso que Daniel teve aquela visão de uma grande estátua. Vamos ler aqui em Daniel, no capítulo 2, no versículo 31 em diante, irmãos. Porque nós estamos vendo o que é o sai dela, povo meu. Sair dela o quê? Deus está mandando você sair dela. Mas dela o quê, Senhor? Me diga dela onde é que eu saio.
Eu quero sair dela porque é uma ordem, porque eu não quero pagar com este sistema, esta coisa que nós vamos ver. Nós temos que saber quem é essa ela, do qual a Bíblia está falando. Sai dela. Então, aqui Daniel teve a visão dessa estátua. Ou o rei, melhor dizendo, sonhou. E Daniel o interpretou. Diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços eram de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Está vendo, irmãos? Esta visão dessa estátua, o profeta de Deus revela, e se você continuar a leitura, aqui mostra algumas coisas, mas o profeta vem e ensina para nós que esta visão desse rei, este sonho, que mostrou essa estátua, significava 4 reinos, que estaria dominando o mundo por um certo espaço de tempo, que estaria subjugando os homens, que estaria obrigando os homens a sujeitar-se àquele reino, a adorar aquele reino da maneira que eles desejassem. E por trás desses 4 reinos, nós sabemos que aquele que quer ser adorado é quem? É Satanás, é Lúcifer. Há uma obra espiritual maligna por trás desse reino que estava representado nessa estátua. São 4 reinos: o de ouro, o de prata, o de bronze e o de ferro, misturado com barro. O profeta disse: são 4 reinos. E o primeiro reino que veio na terra, que tinha Satanás por trás espiritualmente, que foi o Império Babilônico. Quantos já estudaram história e já ouviram falar sobre o Império Babilônico? A própria Bíblia mostra o tempo do rei Nabucodonosor, o qual Daniel mostra aqui também, que era o reino glorioso, era o reino da cabeça de ouro. Ele estava dominando todas as nações ao redor, todas as tribos, estava impregnando a força, as guerras para lutar e combater ali e trazer as pessoas. Ó, irmãos, e pelo esse primeiro reino você já sabe como o espírito de Satanás vai operar agora no final. Porque nesse primeiro reino, esse rei Nabucodonosor, ele fez uma grande estátua. E queriam que todos se adorassem aquela estátua, se dobrassem para aquela estátua. Mas ali no meio tinha 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles se oporam ao sistema da estátua de adoração pagã daquele rei Nabucodonosor, que estava inspirado por Satanás, para que eles ferissem a palavra de Deus. Mas os filhos de Deus, ele não importa o que aconteça, ele pode perder até a sua vida, mas ele não nega a palavra de Deus que é revelada a ele. Oh, é aí que nós vemos quão importante é a revelação para nós. É ela que nos dá a convicção de resistir o plano de Satanás, de ser uma oposição, mesmo ameaçado de morte, mas nós vamos nos opor a todo o sistema de Satanás, irmãos. E esse primeiro reino babilônico, ele foi tomado pelo reino Medo-Persas. Os Medo-Persas invadiram a Babilônia, e quando eles estavam invadindo a Babilônia,
o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, estava numa grande festa. Tomou os vasos que eram consagrados a Deus no templo de Jerusalém, pois eles invadiram Jerusalém e levaram as riquezas de Jerusalém, os vasos consagrados a Deus, e mandou buscar os vasos para a sua festa, e tomando ali suas cachaças, suas bebidas, escarnecendo de Deus. E foi nessa hora da soberba que subiu no coração do homem, que os medo-persas invadiram aquele reino babilônico, que era visto por todo como invencível, aquela grande muralha. Oh, que grande reino, ninguém conseguia vencer aquele reino. Então os medo-persas invadiram por baixo do rio, e nesta noite apareceu uma mão e escreveu na parede, e o profeta Daniel foi chamado e traduziu: pesado foste na balança e achado em falta. Porque quando o homem deixa a soberba subir ao seu coração, irmãos, então a sua soberba é abatida. Deus permite que caia por terra a soberba do homem. Nós podemos ver os Estados Unidos. Veja, um país que começou a se ensoberbecer, um país em que Deus enviou um profeta com a palavra, e eles rejeitaram, humilharam, zombaram do profeta, e começaram a se ensoberbecer e achar que era uma potência do mundo. E de vez em quando é abatido a sua soberba. Entra aviões e destrói prédio e mata milhares de pessoas. Isso é para abater a soberba. Nós não desejamos isso de maneira alguma. Mas isto mostra, irmãos, o quanto é abatido o homem que se ensoberbece. A nação que se ensoberbece. O reino que se ensoberbece vai ser abatido. E esse rei Nabucodonosor estava ensoberbecido, Belsazar, o seu filho, um grande reino babilônico, e quando se ensoberbeceu, se orgulhou. Tem muitos que acham, eu já sei muito, eu não preciso de nada, e às vezes Deus vem de uma forma tão simples, passa por alto e não sabe nada, está perdido, está cego, batendo a cabeça nos lugares, não sabe para onde ir, porque se ensoberbece e não busca a simplicidade de Deus. O homem tem que descer para achar a Deus, irmãos. Porque Deus se esconde em simplicidade. Deus vem tão simples que a nossa mente humana é impossível ver que Deus está ali. Tem que ser algo espiritual. Tem que se humilhar para ver que é Deus. Quem diria que Deus nasceria numa manjedoura onde tinha animais, fezes fedendo, quanto tinha grandes palácios ali em Jerusalém, casas maravilhosas, e Deus nasceu lá naquele lugar. E chegar com aquela criança e aquela mulher que diziam que ela tinha se prostituído, que ela tinha traído o marido, e até o próprio marido, mesmo sendo um homem justo, intentou deixá-la. Foi Deus que interveio para não acontecer isso. Chegar com aquela criança e dizer que é o Messias, que é o Cristo, que é Deus encarnado, quem acreditaria nisso, de tão simples que era? Mas Deus é assim, é no simples, é no improvável, é no que a mente humana não alcança, é que Deus faz as suas obras maravilhosas. Deus é assim, irmãos. Irmão Branham diz que Ele é tão grande que Ele pode se humilhar. Enquanto homens que não são nada e acham que é alguma coisa, e caminham para a perdição, caminham para o erro, porque não buscam a simplicidade de Deus, porque não procura se humilhar e deixar que Deus faça, que Deus fale muitas vezes. Então ali esse homem soberbeceu-se, e aquele reino cabeça de ouro foi abatido pelos medo-persas. E aí veio o segundo reino que dominava o mundo agora, eram os medo-persas. O império medo-persas começou a dominar, dominou a Babilônia, saiu dominando as nações. Veja que é sempre o mesmo espírito por trás disso. É Satanás querendo juntar os homens para adorar a ele no seu reino. Sempre é Satanás querendo concluir o plano que ele começou com os anjos aqui na terra. E ele vai trazendo isso gradativamente. Em cada reino ele vai tentando. Ele vinha tentando na Babilônia, tentou no Medo-Persas, mas o Medo-Persas foi invadido agora e dominado pelo reino grego. Um grande comandante que a história da humanidade conhece, que se chama Alexandre
o Grande. Oh, irmãos, é muito pequeno um coitado desse. Grande é Deus. Alexandre o Grande, veja como o homem é soberbo. Alexandre o Grande. E até que ele foi até mais ou menos um tamanhozinho, porque começou a dominar também, e dominou aquele reino. Mas também, irmãos, o Alexandre o Grande se tornou em nada. E o próximo reino a dominar era o reinado romano. Vocês estão compreendendo, irmãos, essa estátua de Daniel? Que representava esses 4 reinos, que é o plano de Satanás para ser adorado como Deus. Então ele passou da Babilônia, Medo-Persas, gregos, e agora os romanos estavam no domínio do mundo. O reinado romano pagão imperial estava se espalhando por toda a Europa, dominando o mundo, subjugando as nações. Era um reino, era algo grandioso. As cidades, as civilizações romanas, que coisa tão tremenda, que começou ali a formar, e todos admiravam a riqueza, a limpeza daquela cidade. Oh, irmãos, ali estava Satanás novamente querendo ajuntar os homens para trazer essa adoração. Mas este reinado romano, que inclusive foi no tempo desse reinado romano na terra, que estava subjugando o mundo inteiro, que nasceu Jesus Cristo. Jesus nasceu em pleno vigor do Império Romano. O Império Romano é quem estava dominando tudo ali. E Jesus nasceu nesse tempo. E quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu, foi crucificado, morreu, ascendeu aos céus, e o evangelho começou a se espalhar sobre a terra. Ele deu ordem aos seus discípulos. Então o Império Romano, o profeta disse que esse Império Romano começou a decair. Esse Império Romano começou a morrer, como todos os outros. O babilônio se acabou, o Medo-Persa se acabou, o grego se acabou. O romano estava afundando, a espada, as confusões entre ele mesmo, os assassinatos entre aqueles reis. Teve um rei chamado Nero que até a própria mãe ele assassinou. Veja que esses homens eram ungidos pelo demônio mesmo. Era Satanás por trás de tudo isso, por trás desse reino. Até hoje em dia, muitos homens se levantou na Alemanha, Stalin, esses homens sempre querendo dominar o mundo. Você já viu como sempre tem um homem querendo dominar o mundo inteiro? Quem é que está por trás disso? É Satanás, influenciando esses homens a isso. Veja, até os Estados Unidos quer dominar o mundo inteiro, outra nação quer dominar o mundo, cada um querendo impregnar suas leis, suas ideias. Oh, irmãos, mas o mundo é daquele que o criou, e ele vai colocar as suas leis, porque são leis santas, e o único rei que vai dominar esse mundo completamente é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é um Deus verdadeiro, é um rei fiel, porque ele provou que é honesto, é fiel, porque ele deu a sua própria vida pelos seus súditos. Não é como esses reis que nós temos visto em cada império desse, que massacra, que mata, que faz tudo para tomar dos seus súditos a sua riqueza. Não. Jesus, ele dá riqueza a nós, ele dá bênçãos, ele dá tudo que a gente precisa. Ele é um rei verdadeiramente. Ele é que é o rei que está para colocar o seu reino eterno nesta terra. Mas Satanás, ele vem tentando. Então, quando o Império Romano, pagão, imperial, estava morrendo, o profeta disse que é aquela besta que tinha uma das cabeças feridas de morte. Vocês já leram isso em Apocalipse, irmãos? Era uma besta, era um poder. Satanás também é chamado de o dragão. É o dragão, é aquele poder que estava por trás de cada império desse. E era o poder do dragão romano, pagão, que estava dominando, mas ele tinha uma das suas cabeças feridas de morte. Então o reinado romano, pagão, imperial, não ia conseguir o que Satanás queria, que era trazer o engano e seduzir as pessoas para o adorar. Mas de repente a sua chaga foi curada. Sabe de que forma ele curou sua chaga, irmãos? O imperador Constantino, o imperador romano, ele forjou
uma falsa conversão ao cristianismo. Diz o profeta que ele viu que o cristão, o movimento cristão, o evangelho estava se espalhando pela terra, como se espalha até hoje. Você sabe que o cristianismo é a religião que mais se espalhou no globo terra nesses 2000 anos. Então ele viu aquilo, os reis se convertendo, muita gente da sociedade, tudo, e eles começaram a ver aquilo e disse, ele achou a ferida, o seu império estava se acabando, ele ia morrer, estava sem força, então ele se fingiu de cristão, ele uniu a igreja, o cristianismo, com o seu império romano pagão, e nesse casamento deu à luz a primeira denominação religiosa do mundo, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana nasceu do plano de Satanás de unir o Estado e a Igreja, de se transformar num império pagão, agora num império papal religioso sobre a terra. Oh, irmãos, foi ali que a sua ferida foi curada. Ele usou o engano, ele se casou agora com o evangelho, para quê? Para parecer com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora estava Satanás mudando a sua estratégia para poder concluir o seu plano. Por que está vendo isso, irmãos? Porque Deus disse, sai dela, povo meu. Uma advertência, sai dela. Dela o quê? Sai dela. Este dela representa, quantos sabem que a igreja, pela simbologia bíblica, é representada por uma mulher. Todos creem nisso? É a simbologia bíblica. A noiva de Cristo é uma igreja, é uma mulher. Paulo disse, vou apresentar como uma virgem a Cristo. Então a igreja representa uma mulher, é ela. E essa ela que Deus está dizendo é para mandar o povo sair dela, de uma igreja que se diz ser a igreja de Cristo, mas a Bíblia chama em Apocalipse 17 da grande meretriz, que é mãe de prostituições nessa terra, mãe de prostitutas. Palavra forte, né, irmãos? Mas é o que a Bíblia está dizendo para nós. Está escrito na palavra de Deus. Esta grande meretriz, esta mulher, que um dia se casou com o Estado, e que ali formou essa igreja católica romana, a primeira igreja feita pelo homem, com as suas doutrinas, com as suas tradições, preceitos de homens, para tirar o evangelho verdadeiro das pessoas e dar uma adoração pagã, inútil, vão, porque Jesus disse, em vão me adoram com preceitos de homens, seduzindo as pessoas a achar que está adorando a Deus, quando está adorando a cultos aos demônios. Oh, irmãos, ali nasceu a primeira igreja, a Igreja Católica Romana. Mas a Bíblia diz que ela é mãe. Então, se ela é mãe, ela tem as suas filhas. E nós sabemos como foi nascendo essas filhas da Igreja Católica. Porque toda igreja que nasceu pela mão do homem, inspirado por Satanás, elas sempre nascem da mesma forma. É se afastando da palavra, como nós lemos aqui. O profeta, a incredulidade a toda a palavra de Deus é que vai surgindo mal sobre a terra. É que vai surgindo denominações. É que vai surgindo religiões e tradições de homem que dizem estar adorando a Deus, mas é em vão. Então a Igreja Católica Romana era esta mulher. Era a mãe das prostituições. Então Deus começou a levantar os seus servos para trazer uma mensagem de dizer para nós, sai dela, povo meu. Cada mensageiro de Deus estava dizendo isso, sai dela. Martinho Lutero disse, sai dela. Eu tenho 96 teses que contrariam a palavra. Não estão sinceros com Deus, não estão pregando a palavra, estão sendo infiel. Uma mulher infiel se torna uma prostituta diante de Deus. Por isso que é chamada prostituta. Uma vez eu dizia a meu avô isso, ele,
Não diga isso, meu filho. Você está dizendo que as mulheres que estão lá é tudo prostituta. Eu disse, não, meu avô, não estou dizendo isso. Não pense assim. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela, o sistema, a mulher, a igreja, é uma prostituta porque fere os princípios do seu marido, que é Cristo, a palavra. Uma mulher que é infiel a seu marido é uma prostituta. E esta igreja feriu a palavra, tirou principalmente, afastou o nome do marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Tirou até para receber no cartório, quando se casa, tirou até o nome, que a mulher não recebesse esse nome e recebesse um Deus pagão, trinitário da Trindade. Veja, já começou por aí rejeitando até o nome do marido, que era Jesus Cristo. Não queria nem receber o nome do marido. Hoje há uma lei aí, veja, até a lei mudou para cumprir isso, irmãos. Veja que coisa. Hoje em dia a lei diz, não, você bota o nome do marido se quiser. Ó, irmãos, isso é contrário a Deus. Porque a mulher se torna um com o seu marido. E como ela não vai querer receber o nome do seu marido? Isso é errado. Se alguém fez isso aqui, me perdoe. Mas não deixe que isso aconteça. Se você vai casar, você tem que tomar o nome do seu marido. Porque os dois agora são um. E a igreja afastou o nome do marido, que era Cristo no batismo. Essa igreja prostituta, infiel a seu marido. Então Martinho Lutero foi enviado da parte de Deus e trouxe uma mensagem dizendo, sai dela, povo meu. Então quando Martinho Lutero partiu dessa terra, as pessoas, muitas das pessoas que tinham saído já da igreja católica romana, que estavam seguindo a Martinho Lutero, muitos deles, porque é impossível, irmãos, evitar o fanatismo, o profeta disse. Saiu muitos ali. E quando Martinho Lutero morreu, o que aqueles homens fizeram? Organizaram novamente uma igreja e colocaram um nome, que era a Igreja Luterana. Então agora na terra já existia a Igreja Católica Romana, que era a mãe, e nasceu essa filhinha luterana. Não foi Lutero que fez a Igreja Luterana, irmãos. Eu quero que vocês entendam bem isso. Lutero pregou a palavra, protestou. É por isso que o termo protestante, por causa do protesto que ele fez contra a Igreja Católica. Mas quando ele morreu, alguns dos que seguiam cometeram o mesmo engano. Fizeram a denominação, fecharam a cerca. Só que Deus não fica preso em nenhuma cerca que o homem faz. Ele sempre está um passo mais adiante. E então Deus precisou levantar outro mensageiro chamado João Wesley. E João Wesley veio. Veja que João Wesley, ele não desfez da mensagem de Lutero. Ele acrescentou a mensagem de Lutero. A mensagem de Lutero estava verdadeira. Mas a igreja luterana fechou e ficou só com aquilo. Mas Deus mandou em João Wesley uma luz maior. Então quando Deus mandou a luz em João Wesley, alguns que estavam presos no sistema luterano e católico, viram a luz de Wesley e disse, vamos ali é Deus. Deus está seguindo mais à frente. E saíram, mas muitos ficaram presos na sua cerca luterana, na sua cerca católica. Mas os que receberam a luz de Deus, eles foram buscar aquela luz. Porque João Wesley pregou a justificação pela fé que Lutero tinha pregado, mas disse que o homem também tem que se santificar o seu corpo, tem que se consagrar a Deus, tem que se afastar dos pecados desse mundo. Era uma mensagem maior, porque no tempo de Lutero, a santificação já tinha sido esquecida. Mas Deus levantou João Wesley e disse, tem que santificar. E muitos saíram e seguiram a Wesley. Mas quando João Wesley morreu, o que acontece? Novamente, alguns homens ali, com a mesma ideia, com a mesma unção do anticristo, fizeram uma denominação novamente, fecharam a cerca wesleyana. Era a igreja metodista wesleyana. Então, agora tinha a católica, luterana, wesleyana. Aí Deus novamente seguiu à frente e trouxe o movimento pentecostal. Na Rua Azusa, no ano de 1906, nos Estados Unidos, um irmãozinho de cor, cego de um olho,
Começou Deus a manifestar os dons através dele. E esse movimento pentecostal se alastrou pelos Estados Unidos, pelo mundo, veio até para o Brasil. Um dos primeiros a vir aqui foi Daniel Berger e Gina Vinig. E depois esse movimento pentecostal, Deus estava com eles. Era Deus dando mais luz naquele tempo. E eles estavam espalhando o evangelho. Ó, irmãos, era Deus. Porque Deus trabalhou com Lutero, trabalhou com Wesley, trabalhou com o Pentecoste. Veja como Deus vai crescendo de luz em luz, de glória em glória e de fé em fé. Está escrito em Provérbios que a caminhada do justo é como a aurora, que o sol nasce e vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito ou luz perfeita. Deus trabalhando, enviando. Mas os pentecostais, talvez nós podemos dizer, foram os que mais se entregaram a esse espírito anticristo. Porque hoje existem milhares e milhares de denominações pentecostais na terra. Se dividiram em Assembleia de Deus, Igreja de Deus Unida, Quadrangular, isso, aquilo, outro. Tantas denominações que a gente perde até a conta hoje. E cada um fechando sua cerca, cada um achando que está com a verdade, cada um pensa isso e aquilo. E Deus novamente, irmãos, seguiu adiante. Para o último passo que ele daria nessa terra, porque nesse último passo ele tiraria uma igreja virgem. Sabe por que a igreja de Deus é virgem? Porque ela não se contamina com as tradições das denominações dos homens. É por isso que ela está saindo fora dela. Sai dela, povo meu. Sai dessa mãe das suas filhas prostitutas que ensinam as tradições, as teologias que os homens aprendem nos seminários e negam a palavra de Deus, negam o batismo em nome de Jesus Cristo, negam a Santa Ceia com o pão asmo, com o vinho, o lava-pés, negam a promessa de um profeta verdadeiro que viria nessa terra. Eles negam isso. É por isso que Deus diz: sai dela. E você escutou esse grito de Deus. Por isso que você saiu dela. Você saiu disso. Disse que quem está por trás é Satanás. E Satanás está deferindo o seu último golpe na humanidade para trazer essa sedução e fazer com que as pessoas o adorem. É grande o engano de Satanás, irmãos. O profeta diz aqui na mensagem da Ezra, página 340, os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Algum de vocês já ouviram falar no concílio mundial de igrejas? Ó, irmãos, isso está aqui. Quando o profeta falou isso, era um absurdo. Esse homem está doido, esse profeta não sabe nem o que diz. Ele está variando. Quem já viu o católico se unir com o crente? Era uma briga, era uma luta, até quando começou aqui no Brasil, era uma briga, era confusão, era guerra. Mas foi um profeta de Deus quem falou. E quem fala na boca do profeta é o próprio Deus. E quando Deus fala, tem que se cumprir. Ele disse: os grupos da falsa igreja se ajuntarão no concílio mundial de igreja. Este concílio mundial de igreja é a imagem erigida à besta. Apocalipse 13, 11, 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia.
e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Eu creio que o pastor Marcos já calculou esse número aqui para vocês, né? Não é o número de um computador, irmãos. www. Como alguns dizem. Não é número de código de barra nos pacotes, nos alimentos. Não. A Bíblia está dizendo que é o número de um homem. Então nós que temos recebido essa revelação, temos que ter cuidado, porque Satanás, sabe o que é que ele faz? Ele inventa 1001 coisas para você ficar olhando para aquilo e ele apunhalando você pelas costas. E você nem sabe o que é o número do homem. Você fica olhando para código de barra, para isso. Como está as denominações, falando em chip que vai botar na cabeça, carimbo no braço. Não, irmão, Satanás é muito mais astuto do que isso. Ele não vai fazer algo forçado. Ele vai enganar mesmo. É um engano. Não é chip, não é nada. Como é que um chip vai enganar? Você já sabe que ele está tentando colocar, não vai querer colocar isso. Não é chip. Primeiro disse o número de um homem. E segundo o profeta recebeu a revelação, está na coroa tríplice do Papa. O nome Vicarivi Filii Dei, que significa o vigário do Filho de Deus, ou no lugar do Filho de Deus. E se você tomar as letras desta frase, Vicarivi Filii Dei, tomar os algoritmos romanos que contém significado numérico e somar, vai dar exatamente 666. É o número de um homem. Vamos continuar aqui um pouco mais. E o seu número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Amém, irmãos? Nós vimos nessa noite que começou com o reino babilônico, medo-persas, grego e a Roma pagã imperial. E o profeta diz, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada. Porém, ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade. E deste modo tornou-se o Santo Império Romano. Vê você? Essa estátua, ela duraria, esse poder de Satanás duraria até que Cristo viesse e destruísse esse sistema anticristo. Cristo é aquela pedra que foi cortada da montanha que esmiuçou a estátua. Nós não lemos isso, não foi em Daniel? Então Cristo é a rocha. E Cristo virá para destruir o sistema anticristo de Satanás e implantar o seu reino glorioso sobre esta terra. Então diz o profeta que agora não é mais o Império Pagão Romano, agora é o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela. E ela assumirá a absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Isto pode parecer improvável para alguns, porém, na realidade, é muito simples de todos verem, porque neste momento, as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. É verdade isso, irmãos? Veja quantos deputados cristãos, até mesmo da Assembleia de Deus, que era uma igreja
que até preservava mais um pouco. Agora há pouco eu vi uma batalha, uma luta para entrar, parece que, se eu não me engano, um pastor Marcos Feliciano, para entrar no cargo de domínio ali. Foi uma luta, mas ele entrou. Porque as palavras de Deus têm que se cumprir. A igreja e a política estão entrelaçadas. Irmãos, no tempo de João Batista, um profeta verdadeiro, quando aquele político veio a ele, e ele estava errado, casado com a irmã, com a mulher do seu irmão, veja que ele não disse: doutor, venha para aqui para o púlpito, venha falar uma palavrinha. Minha gente, isso aqui é o deputado fulano, é o doutor, é o prefeito. Um servo de Deus verdadeiro não faz isso. Ele olhou e disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele perdeu a cabeça dele por isso, mas ele falou a verdade da palavra de Deus. Ele não está envolvido com esse espírito político de Satanás, mas as igrejas hoje estão aí envolvidas. Tem nada demais. José era político, ele entrou. Veja, Satanás sempre achando alguma coisa para convencer a mente das pessoas. Irmão, José foi governador, mas me diga quantas vezes ele subiu num palanque para implorar votos de alguém. Não, foi Deus quem colocou ele ali com um propósito. Mas hoje você vê um político lá em Carpina, chegou e disse: não, eu estava aqui falando, e uma irmã lá embaixo viu um homem de branco. Eu ia até parar de falar, mas deu vontade de falar mais. Como é que Jesus vai subir num político imundo, de política suja desse mundo? Não era Jesus, não. Era um anjo de luz que estava transfigurado, Satanás ali em cima. Jesus não se mete nessas coisas, irmão. Deus está longe disso. O Espírito de Deus é limpo. Não se mete na corrupção imunda deste mundo corrompido que está condenado. Não era Jesus, não. A Bíblia diz: Satanás, eu nem duvido que aquela irmã não viu isso, mas a Bíblia diz: Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é Jesus, irmãos. Jesus quer seus filhos longe disso aqui. Bem longe disso. Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dessa organização religiosa que se casou com a política para trazer o engano, e todas as pessoas vão adorar essa besta, menos os filhos de Deus que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O profeta diz: é muito simples todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política, e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é este controle. Esse movimento ecumênico terminará com Roma na liderança. Ainda que as pessoas não imaginassem assim, será assim, porque em Apocalipse 17, 3, 6 é declarado que a prostituta Mistério Babilônia está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último ou o quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igreja sujeito a ela, Roma estará controlando. E esta imagem, sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igreja ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Essa marca na cabeça, preste muita atenção, irmãos, para que quando você vê algo de Satanás, você diga: isso não me engana, eu já tenho a revelação correta disso. Não é chip, não é carimbo, não é nada visível, não. O profeta vai dizer o que é essa marca da besta na cabeça. Veja, na mão, essa marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, a qual é o trinitarismo, a trindade. Está vendo, irmãos? É uma marca na mente. Está impregnado na mente das pessoas
de tal modo que você prega a palavra, mostra que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, mas as pessoas ficam impregnadas nas suas religiões, na sua mente está marcado aquilo, não sai da mente dela, mas aqueles que têm conhecido a verdade, eles chegaram a receber a revelação de que Jesus Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco aqui na terra. Mas esses estão enganados, é essa marca, o trinitarismo, etc. Porque tem muitas outras coisas nas tradições deles. Mas veja, e a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Está vendo? Muitos vão dizer, mas a gente não crê na Trindade, que é o caso do Testemunho de Jeová, adventista. Mas se fizerem a vontade da igreja mundial, cumprindo o seu requisito, para não ser fechadas as portas, para ter mais algum direito, então também está marcado pela besta na sua mão, porque está em companheirismo com essa besta, ou na testa ou na mão, diz o profeta. Veja, com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. Veja que grande privilégio a gente está tendo aqui nessa noite. Porque a gente está podendo falar ainda. E enquanto tiver fôlego, eu vou falar. Só se eles me prenderem, ou tampar minha boca, ou cortar minha língua, ou me matarem. Mas se ele me matar, com certeza vai ter outro que vai estar falando. Mas eles vão tentar pressionar, impedir. Veja, esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igreja, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Você confia nessa promessa de Deus, irmão? Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, irmãos, vale a pena nós tomarmos esta palavra em nosso coração e enfrentarmos esse sistema da besta, que estará apoiado pela imagem herege da besta. A imagem herege da besta se levantará da terra, dos Estados Unidos. Ali, aquele grande ecumenismo, a reunião de todas as religiões, vai dar sua força para a besta, que é a Igreja Católica Romana, que é liderada pelo aquele pontífice, que chamam de Papa. Ele vai dominar, vai ter força para perseguir a verdadeira igreja, mas antes que ele possa concluir tudo o que deseja, Deus vai nos arrebatar dessa terra. O arrebatamento está muito próximo, irmãos. Creia na palavra de Deus. Nós somos opositores desse sistema mundial de igreja. Não pense que é fácil se opor a isso, porque o engano é tão grande. Esse novo Papa que entrou agora, que muitos possivelmente estão crendo que será o último. Eu também estou fadado a crer nisso. Muitas coisas estão apontando para nós que estamos no fim. E veja a diferença desse Papa para o que estava antes. Esse Papa é um homem humilde. É um homem, não tem protocolo com ele. Ele recebeu uma pulseira, que para colocar essa pulseira tinha que ter uma cerimônia, aquilo, e ele pegou aquela pulseira e foi logo colocando, e chegou um padre e ia beijar a mão dele, ele que pegou a mão e beijou, e disse para o seu povo argentino, não venham, pega o dinheiro e dê aos pobres. Veja, irmão, que homem tão humilde, parece com Jesus, mas por trás está armando o seu plano. Há algo por trás ali que está armando um plano para fazer com que as pessoas neguem a palavra de Deus e aceitem esse sistema. O engano é tão grande, mas a igreja noiva, ela tem a revelação da palavra de Deus, e ela vai ficar firme com a palavra, e nós seremos arrebatados desta terra, porque é uma promessa de Deus para nós. Então Deus disse, sai dela, povo meu, e nós saímos dela, mas Paulo disse, andeis como é digno da vocação
com que foste chamado. Então, irmãos, está mais do que na hora de nós começarmos a pensar nisso, a nos afastar das coisas, porque Satanás, o alvo dele é esta igreja. Ele está tentando colocar tentações, desviar o seu caminho, mas não pare para Satanás nem um segundo. Se apegue com a palavra, com Deus. O Espírito Santo está aqui nessa noite para nos ajudar a vencer esse mundo. E você pode andar digno da vocação com que foi chamado. Que Deus nos abençoe. Nos ajude a tomar a nossa posição. A fazer jus o significado da sua vida nessa terra. Você está aqui, irmãos, como estavam os 3 servos hebreus ali na Babilônia. O mesmo demônio lá, no princípio, ele levantou aquela estátua e queria que todos adorassem ela. E estava ali, ao ver ali tinha toda a religião, tinha assembleia, tinha batista, tinha presbiteriana, e tinha os hebreus. E disse, então as igrejas se reuniram, o que é que tem? Uma dobradinha de nada? Deus não vai fazer questão por isso, não. É para que a gente tenha um alimento, a gente vai morrer de fome, eu vou perder meu emprego. Não, Deus não se importa com isso, não. Ó, irmão, Deus se importa com cada palavra que ele falou. Ou é, ou não é. É sim, sim, ou não, não. Mas veja, é uma dobradinha de nada. A gente sabe que a gente não adora isso mesmo. Mas dobrou para aquele demônio. Mas os filhos hebreus não. Disse não. Na palavra do Senhor diz que nós devemos adorar somente a Deus. E é assim que nós faremos. E Satanás pensou que tinha vencido. E quando lançou ele na fornalha ardente, a fornalha foi 7 vezes mais aquecida. Até os homens que foram jogar ele morreram queimados. De tanta temperatura que Satanás colocou. Mas não adianta. Ele pode trazer o fogo do inferno todo. Mas não pode prevalecer contra a revelação da palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a revelação da palavra de Deus. E nós que temos sido revelados, estamos aqui para resistir à fornalha de Satanás, o plano e a estátua de Satanás. Não vamos dobrar para essa imagem erigida besta. Nós ficaremos ao lado de Cristo, da palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.